Não podendo realizar-se nos moldes habituais, a 13ª edição da Feira da Maçã tem este ano um formato online com grande divulgação nas redes sociais. Armamar vai ao encontro do mundo e, nesse sentido, o município está a publicar uma grande diversidade de conteúdos temáticos. Na sequência dessa programação surge esta entrevista ao Dr. João Paulo Fonseca. Sr. Presidente da Câmara de Armamar pedia-lhe uma primeira referência a esta pandemia que impediu a realização em condições normais da Feira da Maçã. Esta situação de pandemia que nos causou constrangimentos a todos, ao Concelho de Armamar, ao país, ao mundo, acabou por afetar tudo aquilo que eram as nossas vidas, também aquele que é o nosso principal evento de promoção concelhio, a Feira da Maçã, que portanto gostaríamos todos que fosse realizada ao vivo, com aquilo que eram os nossos visitantes, aquilo que era o envolvimento de toda a comunidade local. Infelizmente, por força das circunstâncias, isso não se torna possível, mas também não quisemos deixar de fazer este evento online, este evento que continua a ser o evento de promoção que o Concelho tem, do modelo que o Concelho tem, da maçã, que é a rainha e que dá nome também a esta feira e este certame de promoção, mas também de todos os produtos da região, como os vinhos do Porto, os vinhos de DOC, a nossa gastronomia com o cabritinho de Armamar, os nossos enchidos, a castanha, todos os produtos que Armamar tem para mostrar a quem nos visita. Portanto, este ano não pode ser presencialmente, mas queremos continuar a mostrar ao mundo aquilo que se continua a fazer de bem no Concelho. Para além da pandemia, o Concelho de Armamar foi fustigado pelo granizo, que afetou grande parte da produção de maçã. Sim, infelizmente nós temos sido fustigados nos últimos 4 anos. Tivemos 3 episódios graves em termos de intempéries, nomeadamente com a queda de granizos, que prejudicou muito a produção da maçã, com altos níveis de prejuízo também para os nossos fruticultores e, portanto, para além daquilo que já eram os constrangimentos causados pela pandemia, o episódio atmosférico de 31 de maio veio ainda agravar ainda mais a situação dos nossos fruticultores, essencialmente dos fruticultores, que foi a cultura da maçã foi a mais afetada e, portanto, também aqui uma palavra de apreço, mas também uma palavra de solidariedade para com os nossos fruticultores, porque continuam ano após ano e, apesar de todos estes episódios, continuar a sua labuta diária, a sua luta, o seu trabalho, e que não é fácil nestas condições. A intempérie veio acentuar as dificuldades dos agricultores, já que a produção de maçã é um setor do qual dependem muitas famílias. Sim, é um problema social que se cria, porque, como disse bem, este setor é um dos principais empregadores do Concelho. Também é uma atividade que acaba por ser aquela que, a par do vinho, mais riqueza gera no Concelho, e quando isso não acontece, é evidente que há aqui um impacto social, não só nos produtores diretamente, mas também diretamente em todo o comércio local e em toda a atividade do Concelho, e portanto estes episódios acabam por ter consequências gravosas em termos sociais. O Sr. Presidente tem contactado muitos agricultores. Qual é o estado de espírito em que se encontram e quais são as principais preocupações que lhe transmitem? Os problemas maiores são sempre este alto risco de fazer este tipo de agricultura em altitude, com todos os riscos que isso também acarreta, não só em termos destes episódios de queda de granizo, mas também com as geadas e com aquilo que muitas vezes tem impacto na própria produção, na não floração, e portanto há aqui alguns projetos, há aqui alguns investimentos que necessariamente têm que ser feitos no Concelho e que
A Câmara também, em colaboração com a Associação de Fruticultores, está a desenvolver agora um projeto para a instalação dos canhões anti-granizo em toda a área frutícola. Há também aquilo que é uma preocupação em termos de produção por hectare. Nós ainda continuamos a ter no Concelho, embora tenhamos uma das melhores infraestruturas de rega da região, com a barragem de Temilobos, continuamos a ter metade da produção frutícola sem ser irrigada, o que baixa muito os níveis de produção hectare. E, portanto, também temos um projeto, e isso já é um projeto de execução que já está terminado e que já foi entregue à Direção Regional da Agricultura do Norte para a candidatura ao Plano Nacional de Regadios, porque efetivamente é preciso proteger estas culturas e também valorizá-las e poder produzir mais por hectare em algumas áreas de concelho. O transporte da maçã é feito em caminhões e, apesar da A24 estar perto, a estrada que liga o concelho à autoestrada já não vai lá com um jeitinho. É preciso uma nova infraestrutura. Sim, precisa, com certeza, não de um jeitinho, precisa de um investimento que nos permita, pelo menos num ponto que é um ponto crítico de ligação entre a sede do Concelho e a principal artéria e via da região de Douro, que é a A24, e portanto isso passa pela construção da variante de Fontel, uma variante que já está projetada e que já faz também parte do plano rodoviário de infraestruturas de proximidade desde 2013 e, portanto, nós temos estado também a fazer essa pressão junto do Governo Central e das infraestruturas de Portugal para que possa vir a ser uma realidade, porque Aromar aumentou muito a sua produção de maçã, aumentou muito essas infraestruturas de retaguarda, quer em termos de armazenagem, conservação e também em termos de comercialização de maçã. E, portanto, o tráfego hoje de veículos pesados é muito superior àquilo que era há 10 anos atrás e, portanto, é urgente e premente que essa infraestrutura possa vir a ser uma realidade. A autarquia teve sempre a preocupação de incluir no programa da Feira da Maçã alguns eventos com a presença de especialistas e académicos. Sente que a partilha científica foi importante para o setor? É assim, nós durante as várias edições desenvolvemos, como disse, várias palestras, vários colóquios, vários workshops, alguns deles muito virados para a comunidade científica, outros muito direcionados aos nossos produtores e às novas técnicas de produção, de armazenagem, de conservação. E, portanto, nós sentimos que, efetivamente, essa partilha de conhecimento tem sido importante para o território e não temos a menor dúvida que aquilo que fazemos hoje é muito melhor do que aquilo que fazíamos há 5, 6 anos atrás, desde as técnicas de produção, desde aquilo que são as novas plantações de pomares, não só em termos da própria árvore, das próprias variedades de maçã que se passaram a cultivar e que não se cultivavam anteriormente, dos novos sistemas de rega, daquilo que também tem sido em alguns novos pomares as redes anti-granizo, e, portanto, percebemos que essa partilha, quer científica, quer de conhecimento entre os vários atores, faz com que hoje nós estejamos muito melhor do que aquilo que estávamos. O turismo é um dos outros motores de desenvolvimento do município. A autarquia, para além de outras iniciativas, criou a Rota da Maçã, que tem sido percorrida por muitos turistas. Sim, portanto, nós criamos a Rota da Maçã há cerca de 6 anos a esta parte. A rota tem sido bastante utilizada, não tanto como nós queríamos, porque queremos sempre mais, e isso é bom e é natural, mas é um investimento fundamental aquele que temos que fazer na área do turismo. E nesse aspecto também temos que reconhecer aqui aquilo que tem sido o investimento privado nessa área. A Aromar hoje dispõe de unidades de alojamento local de qualidade, reconhecidos
nacionalmente, internacionalmente, com classificações muito acima da média em termos das principais plataformas, e portanto nós temos que, junto também desses investidores privados e desses empreendedores, criar aqui as sinergias necessárias entre aquilo que cabe ao privado em termos de turismo e aquilo que cabe ao setor público. Portanto, esse trabalho que estamos a fazer também criamos o Conselho Municipal do Turismo, que está a trabalhar essas áreas, e porque o turismo também é muito importante naquilo que é a fixação de pessoas no nosso Conselho. Como sabemos, o turismo cria bastantes postos de trabalho, para além do alojamento local. Concluiu-se este ano um maior investimento em termos turísticos que Aroamar já teve, com a construção também de um hotel do Grupo Vila Galé no Concelho de Aroamar. Portanto, é importante também que o turismo no Douro, que tem tido, mesmo em tempos de pandemia, teve uma procura substancial. É importante que os autarcas, Aroamar e a região, olhem para este setor como um setor de futuro, que não temos dúvidas que passa por aí a fixação também de muitas pessoas nestes concelhos do interior do país. Que mensagem final gostaria de deixar aos armamarenses neste momento que vivemos de incerteza e de grande dificuldade provocada por esta pandemia e contra este inimigo invisível? A minha mensagem, essencialmente, é uma mensagem de esperança. Todos sabemos que os tempos que vivemos são tempos muito difíceis, como disse, contra um inimigo invisível e que todos nós ainda não sabemos de que forma é que se faz o melhor combate a esta pandemia, mas uma coisa eu também tenho a certeza, é que os armamarenses percebem aquilo que é a gravidade da situação que vivemos. São pessoas, acima de tudo, respeitadoras, disciplinadas, e não tenho dúvida que, com o contributo de todos, sabemos que não podemos passar ao lado desta pandemia, mas podemos sempre minimizar o impacto que ela possa ter nas nossas populações, quer em termos de saúde, que é o principal, quer em termos económicos, e portanto não tenho a mínima dúvida que os armamarenses irão estar sempre imbuídos deste espírito de respeito e também deste espírito solidário, porque só com o contributo de todos é que podemos ultrapassar os momentos difíceis que vivemos.